Senhor, nesse momento em especial, queremos, juntos como Igreja de Jesus Cristo, nos apresentarmos diante do Teu altar para juntos compartilharmos o que a Tua Palavra tem a ensinar a cada um de nós. Quero lhe pedir, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que não o Teu servo, mas que o Teu Santo Espírito fale por intermédio da nossa voz, e a começar em mim, que todos nós possamos, Senhor Jesus, ser edificados pela Tua Palavra. A todos os nossos irmãos e amigos que ouvem nesse momento esta palavra, que nesses lares haja, Pai, a habitação completa do Teu Santo Espírito, que o Senhor mova os corações a entenderem a Tua palavra de misericórdia, a Tua chamada para a salvação, a ter um entendimento, Pai, do quanto cada um desses queridos que nos ouve neste momento são especiais diante do Teu altar, e eu sei que o Senhor os ama incondicionalmente. Então que todos nós possamos ser edificados e que juntos possamos ter um pouquinho mais da compreensão do Teu amor, da Sua graça e da Sua misericórdia. É em nome do Teu Filho amado Jesus que eu te peço, que nesses lares agora, Pai, o Senhor se faça presente, que todos estejam atentos ao recado que o Senhor tem a transmitir, e que todos possam colocar acima de tudo em prática aquilo que a Sua palavra vai propor a cada um de nós. É em nome do Teu Filho amado Jesus que eu te louvo, o amo, o engrandeço e agradeço agora e para todos sempre. Amém, Senhor, e amém. Boa noite, meu querido. Está iniciando então aqui o nosso culto, e eu gostaria que você se atentasse para um detalhe muito importante. Como na semana passada, coloque no chat o seu pedido de oração, e no final da palavra nós estaremos orando por cada um dos pedidos que foram apresentados durante o nosso chat no momento da transmissão da palavra. Então não perca a oportunidade. Seja lá qual for a sua necessidade, a sua ansiedade, seja lá qual for o desejo do seu coração, apresente diante do altar do Senhor, e nós estaremos orando por cada um desses pedidos, no nome santo de Jesus. Boa noite, igreja, boa noite você que está aí assistindo este culto de uma maneira diferente. Estamos trazendo aqui nessa noite, neste momento aí para a tua casa, para o teu lar, o louvor, de um modo muito diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Mas o nosso propósito aqui é louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E eu quero te convidar a adorar aí da sua casa, a declarar a maravilhosa graça de Jesus Cristo. A maravilhosa graça que nos alcançou, nos salvou e nos libertou de todo o pecado. Escuridão e me amou até o fim, o Rei da glória, o Rei dos reis Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras, o Rei da glória, o Rei dos reis Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar.
Cordeiro da morte vencer, Filho é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Graça e paz, meus queridos. Bom, hoje nós escolhemos estar no templo, estar dentro da casa do Senhor, diante dessas quatro paredes aqui, que de alguma forma nos protege, mas que hoje estamos fadados a não estarmos juntos dentro desse ambiente. E eu escolhi esse ambiente para ver se de alguma forma melhora um pouquinho mais a minha transmissão. Vocês não têm ideia como é difícil transmitir uma palavra sem ver o rosto, sem ver as expressões, sem ver as pessoas de alguma forma com o seu jogo facial demonstrando para nós um retorno daquilo que elas estão ouvindo. É muito complexo, principalmente porque vocês conhecem o seu pastor e sabem que ele não consegue ficar parado no mesmo espaço e no mesmo ambiente. Mas hoje nós vamos vencer mais uma vez um desafio, né? Afinal de contas, já estamos entrando na terceira semana e já deu para nós termos uma noção de como nós podemos nos portar e melhorar cada vez mais essa transmissão. E obviamente, nesse momento especial, eu gostaria de, junto com vocês, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E nessa noite especial, eu gostaria de falar do caminho para a salvação. E por que falar então do caminho para a salvação, né? Nós acabamos de cantar juntos o Maravilhosa Graça, e essa graça que parte da parte do nosso Deus, de um Deus que ama incondicionalmente cada um de nós, foi manifesta a nós. E nessa noite em especial, eu gostaria de falar exatamente um pouquinho sobre este caminho de salvação. E eu quero ter como base da palavra de Deus o apóstolo Paulo. E eu não vou buscar muitos textos, não vou divagar de Gênesis a Apocalipse, eu vou ficar apenas em um livro da palavra de Deus, que é o livro de Romanos. Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, e ele fala ali de alguns preceitos importantes que nós precisamos entender para termos uma noção do que é esse caminho para a salvação. De uma forma muito simples, a palavra do apóstolo Paulo deixa para nós uma evidência de algumas respostas que eu gostaria de compartilhar com você neste momento especial. E pensando, nesses questionamentos, eu coloquei aqui pelo menos 4 questionamentos importantes e fundamentais para nós entendermos essa questão da salvação. O primeiro deles é: por que nós precisamos de salvação? A segunda pergunta é: como Deus providenciou a salvação? A terceira pergunta, óbvia: como nós podemos receber a salvação? E por último, quais são os resultados ou quais são os benefícios, da salvação? E quero começar por que nós precisamos de salvação. Creio que para respondermos essa questão, temos que entender qual é a nossa condição. Afinal de contas,
Eu não quero aqui falar de moralidade, eu não quero falar de ética, eu não quero falar de caráter, porque falar de moralidade, de ética e de caráter nada mais é do que uma obrigatoriedade natural que tem que fazer parte da minha vida e da sua vida, para que as pessoas que estão ao nosso redor, elas vejam em nós um bom cidadão, elas vejam em nós uma pessoa coerente diante da sociedade. E obviamente eu não tenho que falar aqui de moralidade e ética, nem de caráter, porque isso é a obrigatoriedade do ser humano. E existe ainda algumas pessoas que confundem, né, esses imperativos da nossa vida como parte integrante para que se vá para o reino dos céus, para que se tenha salvação. E obviamente, né, Paulo nos mostra que a salvação ela não está ligada à nossa moralidade, ela não está ligada à nossa ética, ela não está ligada ao nosso caráter. A salvação ela é de cunho espiritual, e eu preciso entender a minha condição espiritual. Eu preciso entender e fazer uma autoavaliação para compreender que mais do que ser feito de carne, ossos e sangue, eu também tenho uma alma, eu tenho um espírito, e automaticamente eu sou ser espiritual. E pensando dentro desse contexto, vem à minha mente o primeiro texto que está registrado lá em Romanos capítulo 3, verso 23. E o texto diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este é o primeiro texto do caminho para a salvação. Um texto que aponta para nós que todos nós somos pecadores. E automaticamente, por todos nós sermos pecadores, todos nós carecemos da manifestação da misericórdia do nosso Deus. E quando eu olho não apenas para esse texto, mas para tantos outros que mostram a minha condição, eu começo de fato a entender o porquê que eu preciso de salvação, porquê que eu sou um ser espiritual e porquê a salvação não está ligada à minha moralidade. Olhando para o contexto do capítulo 3, no mesmo capítulo, do verso 10 ao verso 18, a palavra de Deus diz o seguinte: não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Buscamos a Deus muitas vezes na hora da aflição, nós buscamos a Deus na hora da angústia, nós buscamos a Deus na hora em que os momentos ficam complexos na nossa vida. Sabe aquele Deus do ai meu Deus? É exatamente aquela situação do ai meu Deus. É nesse momento que nós buscamos, e evidentemente isso não deixa claro que nós possuímos uma relação com este Deus, com este Senhor. Ainda no mesmo texto, a palavra de Deus diz que todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, nenhum sequer. O bem já se tornou escasso das nossas vidas. Torcemos para que o melhor esteja conosco. Desde que esteja tudo em ordem ao meu redor, é o que importa. E a palavra ela mostra para nós que muitos se desviaram, se tornaram inúteis e não conseguem realizar o bem que deveriam realizar. Às vezes com ética, com moralidade, nós conseguimos até realizar alguns bens, mas esse não é o maior desafio. O desafio aqui é, dentro da nossa espiritualidade, entender essa luta que o nosso espírito tem que ter com aquilo que nos desaprova diante da nossa relação com Deus. Então automaticamente eu tenho que entender que de alguma forma, por mais que eu queira, nem sempre eu vou realizar aquilo que é bom, ou aquilo que traz o bem ao meu próximo. Ainda, a palavra de Deus diz que as nossas gargantas são túmulos abertos, com as nossas línguas nós enganamos,
veneno de serpente estão nos nossos lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, e ruína e desgraça marcam os seus caminhos. O que expressamos muitas vezes com a nossa voz reflete de fato aquilo que alimenta o coração. Com nossa boca buscamos muitas vezes aplicar a justiça, mas a nossa boca muitas vezes ela é falha, porque a nossa vida é uma vida falha. Ainda nesse mesmo capítulo, encerrando essa última parte, a palavra de Deus diz que não conhecemos o caminho da paz, e aos seus olhos é inútil temer ao Senhor. E é exatamente isso que falta muitas vezes em nós como servos de Deus, ou em nós como seres humanos. Pensando no âmbito geral, como falta no coração da humanidade, do ser humano, o temor a Deus. É por isso que muitas vezes nós lembramos de Deus na hora do ai meu Deus, só quando as coisas entornam. Quando de repente, de fato, nós deveríamos lembrar do nosso Senhor constantemente, porque Ele se faz presente permanentemente nas nossas vidas. Quando Deus se ausentou da sua vida? Quando Ele deixou de fazer parte da nossa caminhada? Às vezes até em um momento muito difícil, talvez nós até pensamos que Ele estivesse distante e não fizesse parte do nosso momento ali, mas Deus sempre se fez presente. Então quando eu olho para o caminho que me leva à salvação, eu tenho que ter a compreensão do quanto eu sou carente dessa salvação. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu preciso de salvação porque o pecado me traz condenação. E mais do que condenação, ele traz uma condenação eterna. Então, nesse mundo que nós estamos inseridos, não há nenhum ser humano que não tenha necessidade de salvação. É por isso que você precisa refletir que não importa o quanto de bem você faça no teu dia a dia, não importa o quanto a tua integridade esteja em ordem, a tua moralidade esteja em ordem, a tua ética esteja em ordem, você também precisa ter a tua condição espiritual em ordem para poder receber essa salvação. Mas a pergunta segunda que é colocada a nós, e aí eu trato aqui do segundo ponto, é: como Deus providenciou a salvação? Uma coisa é entender que você precisa, outra coisa é entender a provisão de Deus para que você pudesse ter a condição de viver esse processo de salvação na sua vida. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 5, verso 8, ele faz a seguinte declaração: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste bastante atenção no que o texto está dizendo para nós. Deus dá a nós uma prova de amor. O detalhe nessa prova é que Deus não possui nenhuma obrigatoriedade para com a minha vida, nem para com a sua. Ele não tem obrigatoriedade nenhuma. Quando os seres humanos tiveram as oportunidades de fazer algumas escolhas, o ser humano escolheu o afastamento, o ser humano escolheu a destituição, o ser humano escolheu a individualidade, o ser humano escolheu a liberdade da manifestação da presença de Deus. E quando o ser humano fez essa escolha, automaticamente ele trouxe para si condenação. Mas olha que interessante, a palavra de Deus diz que por amor Deus entregou o Filho dele por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos ou estamos exatamente na condição que você está nesse instante, nesse momento. E independente da condição que você está, Deus já te amou de uma forma que Ele entrega ao Filho sem se atentar ou se preocupar com a tua condição. Porque o que de fato está no desejo do nosso Deus, é que você
se salve. Ele dá prova, primeiro se importando. Ele se importa comigo e com você, sendo nós pecadores. E em segunda instância, após se importar no segundo momento, ele entrega o seu único filho, filho unigênito, para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. E após tamanha prova de amor, nós somos selados com essa proteção de amor. E olha que coisa interessante, eu tenho que levar isso em consideração, de que nada, nem física, nem metafisicamente falando, nada daquilo que é palpável ou que está diante dos meus olhos, ou aquilo que eu não tenho a mínima percepção porque está no invisível, eu não tenho controle sobre isso. Nada disso pode nos separar do amor desse Deus. E ele registra isso lá no capítulo 8 de Romanos, no verso 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando eu olho para a propriedade que esse texto me mostra, que ele apresenta para mim, olha que coisa maluca. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida. Que controle você tem sobre a morte? Qual o controle que você tem sobre a vida? Ok? A palavra de Deus diz que elas não podem separar a gente do amor de Deus. Nem os anjos, nem os demônios, eles não podem separar a gente do amor de Deus. Nem o que está acontecendo agora, nem o que virá, não pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nessa terra, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então olha que interessante, nós não vemos apenas a provisão da salvação, mas a gente vê um selo de cuidado para com a minha vida e para com a sua vida. Algo indizível, algo que ninguém pode tocar, uma proteção vinda direta da parte do nosso Deus. Então, quando eu olho para esse contexto, eu vejo que esse preparar da salvação foi um preparar perfeito. E da mesma forma que Deus preparou, Ele também colocou essa salvação à disposição de cada um de nós. E aí eu tenho que responder a terceira pergunta do enunciado: como nós podemos receber a salvação? Essa pergunta ela é intrigante e é simples ao mesmo tempo. Intrigante porque todos se intitulam salvos. Aliás, quem é que quer ir para o inferno? Ninguém quer se relacionar com Deus, mas também ninguém quer ir para o inferno. Todos almejam o céu. Todos acreditam na existência de um céu. E mais do que acreditar, tem total desejo de ir para esse reino de céus. Mas são poucos que de fato se colocam à disposição. Alguns acreditam que os seus pecados são perdoados por conta da sua moralidade, por conta da sua ética, por conta da sua conduta. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro que nenhuma dessas posturas ou condições nos leva à redenção e à salvação. Primeiro, não nos levam, porque a salvação não depende do ser humano, ela depende única e exclusivamente da parte de Deus. Segundo, que mais do que depender da parte do nosso Senhor, nós precisamos ter uma compreensão a respeito de como Deus realiza essa obra na minha vida e na sua vida. Olha o que o texto registra lá em Romanos capítulo 10, verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Olha que interessante. A Bíblia não diz que se você ser correto, ser justo, pagar suas contas em dia, ser um bom marido, um bom pai, não ter nenhum vício, ela não diz que isso vai te levar à salvação. Muito pelo contrário. Ela diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar da morte eterna. A salvação, o perdão dos pecados está disponível para qualquer um que confiar em Jesus, para qualquer um que confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Cristo tem que ser o seu Senhor e Ele tem que ser o seu Salvador. Essa confiança, então, nos dá uma certeza, primeiro, de que Jesus morreu por nós. Segundo, a morte de Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Terceiro, a ressurreição de Jesus prova que Deus aceitou a morte de Jesus como pagamento pelos nossos pecados. Então, se eu invocar, se eu crer, se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu estarei na condição de salvo. Então, a resposta para a pergunta, como podemos receber a salvação? Confesse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No mundo que nós estamos, existe uma infinidade de representantes para a posteridade, para o nosso pós-mortem. Mas eu acho interessante que o único representante que ainda vive hoje é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No relato da história do mundo e da própria palavra de Deus, não existe ninguém que entregou a vida por uma humanidade que não merecia nada e que ressuscitou. É esse Senhor Jesus que morreu, ressuscitou, que leva nós à salvação. Isso está registrado lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e se em teu coração vocês crerem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Presta bastante atenção. Confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, como resultado, salvação. É simples. Não existe nada de complexo. Não existe nenhuma condição, nenhuma paga que possa te colocar em uma condição de salvação. O mundo pode apresentar as mais diversas entidades, os mais diversos representantes diante de Deus, mas nenhum representante vai ser melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, melhor não. A palavra de Deus diz que Ele é o único caminho. Ele é o único representante. Como Ele registra lá em sua palavra, não está em Romanos, mas está lá em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Presta bastante atenção. Jesus não franqueou, Ele não dividiu, Ele não buscou nenhuma parceria para que alguém representasse você diante de Deus. Você só pode ter uma representação diante de Deus, e essa representação é Jesus Cristo. Enquanto não houver o reconhecimento dessa representação diante de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você nunca vai poder afirmar que você recebeu a salvação, que você é uma pessoa salva, que você faz parte da eternidade, que quando você fechar os olhos para esse mundo, você vai ter um encontro definitivo com o nosso Deus. Isso é só para aqueles que de fato reconheceram que Cristo é o Senhor e Salvador. As pessoas podem colocar as mais diversas facetas
as mais diversas ações e atitudes, mas nenhuma delas vai te levar ao encontro de fato com o nosso Deus. O único caminho que pode te levar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo afirma aqui no capítulo 10, verso 9 de Romanos. Confesse que o Senhor Jesus é o teu Senhor. Crê no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos e você será salvo. E aí vem a quarta e última pergunta que eu preciso responder para você nessa noite. Quais são os resultados da salvação? Ou quais são os benefícios da salvação? Bom, olhando para esse caminho de salvação que Paulo propõe para a igreja de Roma, lá no capítulo 5, verso 1, nós temos essa maravilhosa mensagem: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bastante atenção. Através de Jesus Cristo, nós podemos ter uma relação de paz com Deus. Você terá no seu coração a paz, e uma paz com o entendimento do quanto você faz parte do reino desses céus. Você pode passar por tribulações, você pode passar por dificuldades neste mundo, afinal no mundo nós teremos aflições, é isso que a palavra de Deus apresenta para nós, mas ela também dá a nós o sentido de que nós precisamos ter um bom ânimo, porque da mesma forma que Cristo venceu as ações desse mundo na vida dele, nós também podemos vencer todas as interferências que o mundo vem a fazer diante das nossas vidas. Então, a palavra de Deus diz que quando eu tenho plena convicção dentro desses resultados de salvação, o primeiro que eu tenho que elencar aqui é a paz. O segundo, Romanos capítulo 8, verso 1, ele nos ensina o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste bastante atenção no que o texto coloca para nós. Nós nos livramos da condenação. Que condenação é essa? Condenação da nossa alma, destituição definitiva da presença de Deus, afastamento eterno da presença de Deus nas nossas vidas. A palavra traz para nós não apenas esse senso, mas essa realidade. Por causa da morte de Jesus Cristo em nosso lugar, nós nunca mais seremos condenados pelos nossos pecados. Finalmente, nós temos essa preciosa promessa da parte do nosso Deus, e nós temos que nos valer dessa promessa da parte do nosso Deus. E por último, pensando ainda nos resultados e nos benefícios da salvação, lá em Romanos capítulo 6, verso 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou em outras palavras, recebemos o dom da vida eterna. Recebemos a concretização daquilo que Deus coloca à minha disposição e à sua disposição. Então, eu e você precisamos ter uma compreensão de que todos nós carecemos de salvação. É impossível alguém nesse mundo que não tenha essa necessidade, é impossível nesse mundo existir alguém que Deus não tenha olhado para ele com amor, com graça e misericórdia. Talvez você sentado aí onde você está nesse momento ouvindo essa mensagem, talvez você está se identificando com essa necessidade. Talvez você não tenha ouvido falar ainda dessa forma. Talvez alguém não tenha anunciado para você dessa maneira, mas nessa noite estou anunciando para você. Não de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, de acordo com o que a palavra de Deus está apresentando para nós. Você não pode, em hipótese alguma, abrir mão de algo que Deus providenciou para você. Preço pago por Jesus Cristo para você. Deus, Ele não
mensurou nenhuma impossibilidade de realizar um feito gigantesco para que você fosse salvo. E olha que coisa maluca, Ele coloca o Filho dele a essa disposição, a enfrentar uma cruz por mim e por você. Daqui mais poucos dias estaremos celebrando a Páscoa, estaremos celebrando esse momento de morte e ressurreição. Aliás, tenho que fazer uma referência aqui. Nós nem celebramos a morte, nós só celebramos a ressurreição, porque se Ele tivesse permanecido morto, nós não teríamos acesso à salvação. Graças ao bom Deus, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e deu a mim e a você essa promessa de vida eterna e de ressurreição. Da mesma forma, eu e você temos acesso, você tem acesso, você pode receber a salvação. Talvez você está se perguntando, mas como? De que forma? Bom, a forma já foi apresentada aqui. Reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, colocar Ele como seu representante diante de Deus, não nomear um terceiro que não precise, ok? Ter essa convicção de que Ele morreu e ressuscitou também pelos seus pecados, também pela sua vida, também pela sua alma. Se tudo isso for uma realidade para você, como é uma realidade para mim, pode ser uma realidade para nós, sem dúvida nenhuma, eu e você iremos usufruir dos resultados dessa salvação. Então, quero concluir nessa noite fazendo uma pergunta para você. Você gostaria de também, como eu, seguir o caminho da salvação? Você gostaria de, após ter essa compreensão de que você é pecador, de que você precisa ser salvo, que o nosso Deus criou um planejamento de salvação para a sua vida e que Ele tem preparado um lugar maravilhoso para você no reino dos céus? Você entendeu essa mensagem? Você entendeu a proposta aqui? Você entendeu que você também carece dessa manifestação do amor definitivo de Deus? Se sim, se você entende que você também necessita e quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus, quer reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que você refletisse, pensasse e nesse momento que é colocado à tua disposição, tomasse uma decisão. Eu tenho certeza que existe hoje uma infinidade de igrejas, ambientes, ministros e pastores que estão pregando a redenção e a salvação. Eu tenho certeza que muitas almas hoje estão se rendendo ao Senhor Jesus, estão reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da vida dessas pessoas. E olha que coisa interessante, você também, nesse momento, nesse instante, está tendo essa mesma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Então, se você, depois de ter entendimento, gostaria ou quer, nesse instante, entregar a sua vida para Jesus, tome agora uma decisão no seu coração. Simples assim. Senhor, entendi a mensagem que o pastor Adriano pregou nessa noite. Entendi que só o Senhor Jesus é o meu representante. Entendi que você morreu pelos meus pecados. Entendi que você ressuscitou e existe uma promessa que também, se eu entregar a minha vida a você, no dia da sua vinda eu ressuscitarei e encontrarei com o Senhor definitivamente para morar no reino dos céus. Se você respondeu no seu coração neste momento, sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero orar por você. Você pode mandar no chat aí, agora nesse momento, eu entrego a minha vida para Jesus e eu quero apresentar a tua vida em oração. Eu vou entrar em contato com você. Eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu vou entrar em contato com você. Mas existe uma forma muito simples de declarar essa aceitação por Cristo e pelo Senhor Jesus. É uma oração muito simples. E eu quero te convidar
aonde você está agora, nesse momento, sentado, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, fazer essa avaliação a respeito da sua vida. E se você entendeu que nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, você vai repetir essas palavras comigo. Deus, eu sei que pequei contra ti e mereço, Senhor, punição. Mas Jesus Cristo tomou a punição que eu mereço, para que através da fé que eu declare nele, eu pudesse ser perdoado. Com a tua ajuda, eu me volto contra os meus pecados e deposito a minha confiança em ti para a salvação. Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça e pelo teu perdão e pelo dom da vida eterna. Neste momento, entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero deixar claro que você entregou a sua vida para Jesus nesse momento. E não importa onde você esteja, talvez você esteja próximo aqui dessa comunidade que eu pastoreio, deste pastor, entre em contato comigo. Pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus, e de alguma forma nós vamos nos comunicar e vou dar os primeiros passos para que você siga nessa vida relacional com o nosso Deus. Se você está distante, não está próximo aqui na comunidade, mas próximo a você tem uma igreja. Não importa se ela é batista, se ela é assembleia, se ela é presbiteriana. Existe um lugar onde se prega a palavra de Deus. Você vai nesse lugar, vai procurar o líder deste lugar, o pastor desse lugar, o obreiro, o diácono desse lugar, e vai falar: olha, eu vi uma mensagem que falava do amor de Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu vim aqui porque eu entreguei a vida para Jesus e quero seguir servindo a esse Jesus. Você vai procurar esse ambiente, vai procurar essas pessoas e vai fazer essa declaração. A você que entregou a sua vida para Jesus, quero deixar claro que nesse momento há uma festa gigante no reino dos céus, porque a palavra de Deus afirma que quando um pecador se arrepende, o céu entra em festa. E eu não tenho dúvida nenhuma que nessa noite o céu está em festa pela vida daqueles que se entregaram diante da presença do nosso Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe e que nós prossigamos juntos, servindo, louvando e adorando ao nosso Deus. Uma ótima semana, e eu desejo a você que essa semana esteja debaixo do cuidado e da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? E agora nós vamos orar por todos os pedidos que foram enviados durante o momento da palavra no nosso chat. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, diante do teu altar, Pai, nós queremos aqui apresentar cada pedido, ó Deus, que foi lançado aqui no nosso chat. Aqui, Senhor, há pedidos pela família, que o Senhor esteja na direção, cuidando, zelando, protegendo, que o Senhor possa estar fortalecendo, Pai, os corações, dando ao Pai no seu tempo certo o direcionamento para essas necessidades familiares que estão sendo apresentadas. Também, Senhor, aqui há pedidos para os enfermos, várias pessoas, Pai, que estão passando por um momento crítico de saúde, alguns em recuperação, outros em tratamento. Que o Senhor coloque as suas mãos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um desses queridos, Pai, com a cura dentro do teu tempo, dentro da tua vontade,
dentro do teu querer, mas que acima de tudo, Pai, todos eles sintam a manifestação da sua presença, a manifestação do seu cuidado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor os tem sustentado. Em meio, Pai, a tanto caos na saúde, o Senhor ainda tem feito grandes milagres na vida de tantos que tem apresentado. Senhor, também quero lhe pedir, ó Deus, por esses que estão enlutados, entristecidos, passando por esse momento difícil, ó Pai, de perda, que o Senhor possa trazer consolo, Pai, para esses corações. Jesus, nós sabemos o quanto a humanidade hoje tem chorado, quantas pessoas, ó Deus, foram ceifadas nesses últimos dias. Que o Senhor visite cada coração, cada lar, ó Pai, representado desses que partiram, trazendo o consolo do Teu Santo Espírito, na medida da dor de cada coração, pois só o Senhor conhece, Pai, a dor que cada um tem enfrentado. Também, Senhor, queremos lhe agradecer pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez, ó Pai, participando deste momento especial, onde nós temos a oportunidade de ser igreja de Jesus Cristo, sermos relevantes, abençoar a vida de tantos, ó Deus, que tem nos procurado, que a sua misericórdia e graça se faça presente na vida desses queridos, abençoando, cuidando e zelando. Quero lhe pedir que o Senhor esteja nos dando fortalecimento como igreja do Senhor Jesus, que nós possamos ser essa representação deste corpo, ó Deus, vivo, pulsante, ó Pai, que me representa. Tem misericórdia e nos auxilie, de maneira que possamos ser relevantes na vida daqueles que têm a necessidade e têm nos procurado. Eu te agradeço e engrandeço, pois eu sei, Deus, que a sua misericórdia mais uma vez se faz presente em nossas vidas. E quero lhe pedir que o Senhor dê mais uma semana que se inicia hoje, abençoada por tua graça, por teu amor e por sua misericórdia, e que possamos em tudo, Pai, sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, hoje e para todo sempre, no nome santo de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos leva definitivamente a um relacionamento com o nosso Deus, seja com a sua igreja hoje e para todo sempre, que todos digam amém. Deus abençoe, uma ótima semana com Cristo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar e ativar o sininho para receber as outras notificações. Aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, onde você pode estar recebendo mais informações a respeito dos nossos trabalhos.